O ser humano sempre buscou respostas sobre sua existência, seu propósito e, sobretudo, sobre o significado da sua própria identidade. Nesse processo de autodescoberta, muitos acabam presos em padrões de relações tóxicas, energias que os esgotam e situações que parecem se repetir uma e outra vez, como se fossem parte de um destino inevitável. Mas e se eu te dissesse que tudo isso tem uma explicação mais profunda? Carl Jung dedicou sua vida a entender os mistérios do inconsciente. E um dos descobrimentos mais poderosos que nos deixou é que o mundo exterior é um reflexo do nosso mundo interior. Talvez você já tenha passado por isso. Ente que, por mais que se esforce para ser uma boa pessoa, ajudar os outros e dar amor, sempre acaba cercado por pessoas que parecem se aproveitar da sua energia, que te manipulam ou que simplesmente te deixam vazio. É como se uma parte de você atraísse, sem que percebesse, as mesmas dinâmicas que gostaria de evitar. Mas é aqui que Jung nos convida a olhar além da superfície. A realidade que vivenciamos não é um mero conjunto de coincidências, mas uma manifestação direta do que habita no nosso inconsciente. Quando uma pessoa não se ama de verdade, sua energia emite uma frequência que os outros percebem mesmo sem se dar conta. Jung fala do conceito da sombra, essa parte oculta de nós mesmos que reprimimos, ignoramos ou negamos, porque não se encaixa na imagem que queremos projetar. E aqui vem o mais impactante: essa sombra não desaparece só porque a ignoramos. Tudo o que rejeitamos de nós mesmos busca se expressar de alguma forma. E o modo mais comum de isso acontecer é através das pessoas que atraímos para a nossa vida. Imagine que dentro de você há uma voz silenciosa que repete constantemente: não sou suficiente, não mereço amor, preciso provar meu valor. Essa voz não é algo que você possa silenciar com simples afirmações positivas ou com a esperança de que alguém a apague. Essa voz se manifesta na forma como você se trata e na maneira como permite que os outros te tratem. Se no fundo você acredita que precisa se esforçar para ser querido, você atrairá pessoas que reforcem essa crença, relações que exijam sacrifícios constantes e que nunca te façam sentir plenamente aceito. Mas aqui está a chave: o amor próprio genuíno não se trata de frases motivacionais, nem de tentar se convencer de que você vale a pena. O verdadeiro amor próprio, aquele que Jung nos convida a desenvolver, surge quando você começa a integrar sua sombra, quando para de fugir dessas partes de você que te ensinaram a rejeitar. Você não pode curar algo que não está disposto a enxergar. E a maioria das pessoas passa a vida tentando esconder suas feridas em vez de curá-las. O processo de integração da sombra pode ser desconfortável, porque significa enfrentar tudo o que você tentou evitar. Significa reconhecer que muitas das relações que você teve não foram fruto de azar, mas de uma programação interna que te levou a buscá-las, mesmo que de forma inconsciente. Mas aqui vem a parte mais poderosa. Quando você começa a se amar de verdade, não precisa fazer nada para que as pessoas obscuras se afastem. Isso acontece naturalmente. Vê-se nisso. As pessoas que se alimentam da energia dos outros, que manipulam, controlam ou simplesmente buscam se aproveitar da insegurança alheia, não conseguem se sustentar na presença de alguém que integrou sua sombra. São como predadores que procuram presas fáceis, mas quando percebem que uma pessoa está completa em si mesma, sem vazios que possam explorar elas, simplesmente se afastam, não porque você as rejeite, mas porque elas não conseguem mais encontrar o que buscavam. O amor próprio real é um escudo invisível, mas poderoso. Não é arrogância, não é orgulho, não é um mecanismo de defesa.
É uma vibração tão forte e estável que qualquer pessoa que não esteja nessa frequência simplesmente não consegue ficar ao seu lado. E é aqui que a mágica acontece. Quando você começa a se amar de verdade, as pessoas certas, aquelas que estão alinhadas com sua essência, começam a aparecer. Não porque você as procura desesperadamente, mas porque mudou sua energia de tal forma que só quem ressoa com ela pode permanecer na sua vida. Mas como chegar a esse ponto? Jung nos ensinou que o primeiro passo é a autoconsciência. Você não pode transformar algo que não compreende. Então, é fundamental que comece a se observar com honestidade. Pergunte-se: que tipo de relações eu tenho atraído? Quais são os padrões que se repetem na minha vida? Que partes de mim mesmo eu tenho reprimido? Não há respostas certas ou erradas, apenas verdades que você precisa descobrir para se libertar. À medida que começa esse processo de autoexploração, você notará resistências. A mente tende a se agarrar ao conhecido, mesmo que o conhecido seja doloroso. Mas é aí que está o desafio. Você precisa estar disposto a cruzar esse limiar de desconforto para acessar uma nova versão de si mesmo. E quando fizer isso, quando realmente começar a habitar seu próprio ser, sem medo nem vergonha, o mundo exterior começará a refletir essa mudança. As relações tóxicas se dissolvem, não porque você as força a desaparecer, mas porque já não há um ponto de ancoragem dentro de você que a sustente. É como se você tivesse mudado a frequência do seu rádio. Você não sintoniza mais a mesma estação de antes e, portanto, as interferências somem. E é aqui que ocorre a verdadeira transformação. Você começa a atrair o que realmente está alinhado com você. Não porque você o busca com desespero, mas porque criou o espaço interno para que isso chegue. Esse é o verdadeiro poder do amor próprio. Segundo Jung, quando você deixa de ser um reflexo das suas feridas não resolvidas, o mundo para de te tratar como tal. Você não precisa convencer ninguém a te valorizar. Não precisa implorar por amor, amizade ou respeito. Só precisa se tornar alguém que se dá isso naturalmente. E nesse momento, as pessoas obscuras se afastam sozinhas, porque já não há nada em você que a sustente. Quando você começa a trabalhar no seu interior e a desenvolver uma relação genuína consigo mesmo, o mundo começa a responder de uma maneira completamente diferente. Não se trata de uma simples questão de atitude positiva ou de repetir frases motivacionais diante do espelho. É algo muito mais profundo. É uma mudança na forma como você vibra, na maneira como se percebe e como essa percepção molda a realidade que você experimenta. Charles Jung falava da importância da individuação, o processo pelo qual uma pessoa se torna o que realmente é, integrando todos os aspectos do seu ser, até mesmo aqueles que lhe ensinaram a rejeitar. E aqui está um ponto crucial. Quando você se conhece e se aceita por completo, deixa de ser manipulável. É impossível que alguém controle uma pessoa que não busca mais validação externa, que não precisa que outros confirmem seu valor, porque o encontrou dentro de si mesma. Pense em todas as vezes que você permitiu que alguém cruzasse seus limites. Talvez tenha sido por medo de ficar sozinho, pela crença de que precisava ser compreensivo, pela ideia de que o amor exige sacrifício. Jung nos diria que, por trás dessa tendência a ceder a uma sombra não integrada, há uma parte de você que aprendeu a vincular o amor ao sofrimento, mas aqui está a verdade que pode te libertar. O amor não deve doer, não deve te esgotar, não deve te fazer sentir menos do que você é. O amor real, tanto por si mesmo quanto pelos outros, é expansivo. Ele te impulsiona, te nutre, te eleva. Qualquer relação que constantemente te drena, que te enche de ansiedade ou que te faz sentir que precisa se esforçar para ser querido, não é amor.
É uma projeção de feridas não curadas. E quando você compreende isso, quando para de justificar o que no fundo sabe que não te faz bem, é quando começa a verdadeira mudança. Muitas pessoas têm medo de soltar. Elas se agarram a relações que sabem que não lhes fazem bem, a dinâmicas que as desgastam, porque o vazio do desconhecido parece mais assustador do que o sofrimento familiar. Mas Jung nos ensinou que a verdadeira transformação só acontece quando você ousa enfrentar esse vazio, quando deixa ir o que não está alinhado com você, sem a necessidade de substituí-lo imediatamente. Se você já se cercou de pessoas que constantemente subtraem sua energia, que parecem gostar de te minimizar, ou que te fazem sentir que precisa provar seu valor, isso não é por acaso. É um reflexo de algo que você ainda não curou dentro de si. Mas a boa notícia é que você pode mudar essa dinâmica a qualquer momento. Não precisa esperar que os outros mudem, que as circunstâncias sejam diferentes. O câmbio começa em você, na forma como decide se tratar, nos limites que estabelece e na maneira como responde a quem está ao seu redor. Quando uma pessoa se ama de verdade, sua energia muda e isso se percebe. Já não há brechas por onde possam entrar manipulações, falsas promessas ou jogos emocionais. Não porque você se torne insensível, mas porque agora vê com clareza o que antes não conseguia enxergar. Você não se engana mais justificando comportamentos que sabe que não são saudáveis. E nesse momento, as pessoas obscuras começam a se afastar sozinhas. Isso não significa que você não enfrentará desafios ou que de repente todo mundo será perfeito, mas significa que sua reação às situações mudará. Você não vai mais se prender a dinâmicas destrutivas. Não sentirá mais a necessidade de convencer alguém do seu valor. Simplesmente viverá a partir da sua autenticidade, e isso é suficiente para que tudo ao seu redor se reorganize. O universo responde à energia que você emite. Quando você se trata com respeito e amor, atrai situações e pessoas que refletem isso. E aquelas que não conseguem se sustentar nessa vibração simplesmente se afastam. Não porque você as rejeite ativamente, mas porque elas não encontram mais em você o que procuram. Aqui entra em jogo outro dos conceitos-chave de Jung: a projeção. Aquilo que te incomoda nos outros, o que te irrita, o que te faz reagir intensamente, muitas vezes é um reflexo de algo que você ainda não aceitou dentro de si mesmo. E o mesmo acontece ao contrário. Quando você para de ter conflitos internos, quando se aceita plenamente, o mundo exterior deixa de te apresentar situações que reflitam essas lutas. Não é mágica, é psicologia profunda. Quando você se ama e se respeita, seu inconsciente deixa de projetar carências e feridas nos outros. Você não atrai mais quem busca se aproveitar da sua energia, porque já não há um ponto fraco em você que permita isso. E esse é o segredo que poucos compreendem. O amor próprio real não é apenas uma questão de autoestima. É uma questão de transformação interna que se reflete em tudo o que te cerca. As pessoas obscuras, aquelas que buscam controle, manipulação ou que simplesmente vivem em um estado de negatividade constante, não conseguem se sustentar na presença de alguém que se libertou das suas próprias correntes internas. É como se você estivesse em outra frequência, em outro nível de consciência. E o mais surpreendente é que você não precisa fazer nada ativamente para afastá-las. Elas vão embora sozinhas porque não conseguem mais obter nada de você. Mas para chegar a esse ponto, você precisa de compromisso consigo mesmo. Precisa estar disposto a se olhar sem filtros, a fazer o trabalho interno que muitos evitam, porque preferem se distrair com o mundo exterior. Esse processo não é fácil, mas é o único caminho para uma vida autêntica e plena.
Quando você decide se amar, quando decide enfrentar suas sombras, em vez de fugir delas, tudo começa a mudar. As pessoas certas começam a aparecer na sua vida, não porque você esteja buscando companhia desesperadamente, mas porque sua energia mudou de tal forma que só quem está alinhado com essa vibração pode permanecer ao seu lado. E aqui surge a pergunta: você está disposto a fazer esse trabalho? Está pronto para deixar para trás o que já não te serve e se permitir viver a partir da sua autenticidade? Porque se estiver, te asseguro que o mundo que você conhece mudará de formas que jamais imaginou. Quando você começa a viver a partir de um lugar de autenticidade e amor próprio, a vida se reconfigura de uma maneira que antes parecia impossível. Não é só que as pessoas negativas se afastem, é que tudo ao seu redor começa a se alinhar com seu verdadeiro ser. Mas para que isso aconteça, é fundamental que você entenda que não pode se enganar. Não pode fingir segurança, quando no fundo ainda duvida do seu valor. Não pode exigir respeito se, internamente, continua tolerando o intolerável. A realidade que você experimenta é um reflexo exato do que você carrega dentro de si. Carl Jung ensinou que a individuação é o processo pelo qual uma pessoa se torna o que realmente é. E aqui está a chave. Esse processo não acontece automaticamente. Exige trabalho interno, exige que você enfrente essas partes de si que te ensinaram a esconder, que explore essas feridas que têm determinado a forma como você se relaciona com os outros. E, o mais importante, exige que você pare de se agarrar ao que já não te pertence. O medo da mudança é uma das razões pelas quais muitas pessoas continuam presas em relações e situações que não lhes fazem bem. Elas se convencem de que é melhor o ruim conhecido do que o incerto, de que talvez estejam exagerando, de que devem ser mais pacientes ou compreensivas. Mas há uma diferença entre compreensão e autoanulação. Jung diria que cada vez que você tolera algo que vai contra a sua essência, está se traindo. E essa traição interna é despercebida. Com o tempo, ela se transforma em cansaço, insatisfação, ansiedade. Manifesta-se naquela sensação de que algo não está bem, embora você não consiga expressá-la em palavras. Mas é aqui que muitos cometem o erro de buscar a solução fora. Tentam mudar as pessoas, fazer com que os outros as valorizem mais. Se esforçam para que as coisas funcionem sem perceber que a verdadeira mudança só pode vir de dentro. O dia em que você decide estabelecer limites, não porque quer controlar os outros, mas porque compreendeu seu próprio valor, é o dia em que tudo começa a se transformar. Você não atrai mais quem busca se aproveitar da sua insegurança. Não cai mais em jogos emocionais, nem em relações desgastantes. E o melhor de tudo é que você não precisa fazer grandes discursos, nem se justificar para ninguém. Sua energia fala por você. O amor próprio não se demonstra com palavras, mas com ações, com a maneira como você decide se tratar, com as relações que escolhe manter e com as que decide deixar para trás. Quando você realmente entende isso, quando compreende que não precisa implorar pelo que já é seu por direito, tudo na sua vida começa a fluir. As pessoas que se sentem atraídas pela fraqueza alheia, pela insegurança ou pela falta de limites, se afastam naturalmente quando percebem que já não podem te influenciar, não porque você as rejeite, mas porque sua frequência mudou. E o mesmo acontece com as oportunidades, com os lugares onde você se sente bem, com as decisões que toma. Tudo começa a se encaixar porque você finalmente está vivendo em coerência com quem realmente é. Mas aqui vem algo importante. Esse processo não é linear.
Haverá dias em que você duvidará, em que sentirá a tentação de voltar a velhos padrões, em que o medo da solidão ou da mudança te fará questionar se realmente está fazendo a coisa certa. E é nesses momentos que você mais precisa lembrar o que Jung nos ensinou. O crescimento só acontece quando você ousa enfrentar o desconhecido. Não se trata de se tornar alguém frio ou distante. Trata-se de desenvolver uma relação tão forte consigo mesmo que você não precise mais que os outros confirmem o que você vale. Quando você chega a esse ponto, as relações que entram na sua vida são completamente diferentes. Elas não são mais baseadas na necessidade, no medo ou na dependência emocional. São relações onde há respeito mútuo, onde não há jogos nem manipulações, onde você se sente livre para ser quem é, sem medo de ser rejeitado. E o mais bonito disso tudo é que quando você se torna essa pessoa que se ama e se respeita, inspira outros a fazerem o mesmo. Porque o amor próprio é contagioso. Não de uma forma arrogante ou egocêntrica, mas de uma maneira genuína e profunda. Quem está pronto para crescer ressoará com você, enquanto quem ainda se agarra a dinâmicas destrutivas se afastará sozinho. Esse é o verdadeiro poder de se amar de verdade. Você não precisa forçar nada, não precisa convencer ninguém a te valorizar. Simplesmente vive a partir da sua autenticidade e o mundo responde a essa energia. Porque quando você decide se honrar, o universo inteiro conspira para te honrar também. Quando você começa a viver a partir de uma posição de amor próprio genuíno, percebe algo que antes não era tão evidente. Muitas das conexões que você mantinha não eram baseadas em uma afinidade real, mas em vazios emocionais que você tentava preencher. Jung falava da projeção como um dos mecanismos mais poderosos do inconsciente. E é exatamente essa projeção que te levou em mais de uma ocasião a se vincular com pessoas que só refletem as partes de você que ainda não trabalhou. Pense em todas aquelas relações que pareciam destinadas a fracassar, nas pessoas que pareciam consumir sua energia sem te dar nada em troca, nas vezes em que você se viu repetindo os mesmos padrões com rostos. Nada disso é por acaso. Cada experiência foi uma oportunidade para que você se observasse com atenção, para que descobrisse quais partes de você estavam buscando validação fora, quando a resposta sempre esteve dentro. Quando você decide se olhar com honestidade, começa a notar que muitas das dinâmicas que viveu foram produto de uma necessidade inconsciente de aprovação. Talvez, em algum momento da sua vida, você tenha aprendido que precisava agradar aos outros para ser querido, que o amor era algo que se ganhava com sacrifícios ou que seu valor dependia de quanto você podia dar. E isso é o que Jung chamaria de um condicionamento da psique, uma ideia que se enraizou no fundo da sua mente e que, sem você perceber, tem guiado suas relações. Mas o maravilhoso é que você pode romper com isso a qualquer momento. Pode decidir que não precisa mais provar nada, que não tem que carregar a responsabilidade de curar os outros, que seu amor próprio não depende de quanto você pode oferecer. E quando você faz essa mudança, tudo na sua vida se reorganiza. As pessoas que antes pareciam ter poder sobre você deixam de te influenciar. Não porque elas mudem, mas porque você muda. Você não reage mais da mesma forma à manipulação. Não sente mais a necessidade de convencer alguém a te valorizar. Não se desgasta mais em relações unilaterais. E como resultado, essas pessoas que antes pareciam tão presentes na sua vida começam a se dissipar, quase como se nunca tivessem estado ali. Você não precisa fazer nada para que elas se vão. Não precisa explicar por que elas não se encaixam mais na sua vida, nem justificar seu crescimento.
Você simplesmente se torna alguém que vibra diferente, alguém que não sintoniza mais com a frequência da dependência do sacrifício ou da autossabotagem. E isso é algo que se sente. As pessoas obscuras, aquelas que se alimentam da fraqueza alheia, não conseguem permanecer na presença de alguém que se encontrou. É como se a energia delas não tivesse mais acesso à sua, como se de repente percebessem que não podem mais te influenciar. E nesse momento, sem necessidade de conflito, sem discussões, sem explicações desnecessárias, elas se afastam. Esse é o poder do amor próprio. Não é um escudo que você usa para se defender do mundo, mas uma luz interna tão forte que tudo o que não ressoa com ela simplesmente se dissolve. E no lugar disso, você começa a atrair pessoas que realmente estão alinhadas com você, situações que nutrem seu crescimento, relações que te elevam em vez de te desgastar. Mas para que isso aconteça, você precisa se comprometer consigo mesmo. Não basta entender isso intelectualmente, é preciso aplicá-lo no seu dia a dia. Você precisa estar disposto a dizer não quando algo não ressoa com você, a soltar sem medo o que já não te agrega e a se dar permissão para ser sua prioridade sem culpa. E, embora no início isso possa parecer estranho, com o tempo você percebe que essa é a forma como sempre deveria ter vivido. Não a partir do medo de perder os outros, mas da certeza de que quem realmente está destinado a te acompanhar no seu caminho jamais te pedirá que se traia. Quando você chega ao ponto em que realmente se ama e se valoriza, percebe que a vida não se trata mais de se encaixar, de buscar aceitação ou de se conformar com o que está disponível. Trata-se de escolher conscientemente que energia você permite no seu espaço, de se cercar de pessoas que somam, e não daquelas que apenas tomam, sem oferecer nada em troca. E o mais poderoso de tudo é que isso não é algo que você precisa forçar. Isso acontece naturalmente quando você começa a viver a partir da sua verdade. As pessoas que costumavam te drenar, que te faziam duvidar do seu valor, ou que pareciam se aproveitar das suas inseguranças, já não têm lugar na sua vida, porque simplesmente não há mais espaço para elas. Não porque você se torne alguém fechado ou distante, mas porque sua energia se transformou em algo que só aqueles que vibram na sua mesma frequência podem sustentar. Jung nos ensinou que, quando conseguimos integrar nossas sombras, quando paramos de projetar nossas feridas nos outros e assumimos a responsabilidade pelo nosso próprio crescimento, o mundo deixa de nos apresentar os mesmos desafios disfarçados de formas diferentes. E aqui está a verdade mais poderosa. Você não precisa lutar para que isso aconteça. Não precisa convencer ninguém. Não precisa fazer discursos sobre sua transformação. Não precisa provar nada. O único que você precisa fazer é seguir seu processo interno, continuar fortalecendo sua relação consigo mesmo e se manter firme na decisão de não permitir nada que não esteja alinhado com sua autenticidade. O amor próprio real não é egoísmo, não é arrogância, não é isolamento, é saber que você merece o melhor e agir de acordo. É entender que sua energia é valiosa e que você não pode desperdiçá-la com pessoas ou situações que não estão em sintonia com sua evolução. E o melhor de tudo é que quando você se mantém firme nessa convicção, a vida te recompensa, trazendo ao seu caminho exatamente o que você precisa. Conexões genuínas, oportunidades significativas e um estado de paz interior que antes parecia inalcançável. Agora quero que você reflita um momento. Pense em todas as vezes que se traiu por medo de perder alguém. Pense nas situações em que sabia que algo não estava certo, mas mesmo assim, tolerou. E agora se pergunte, o que aconteceria se você decidisse se honrar acima de tudo?
Como sua vida mudaria se você parasse de aceitar menos do que realmente merece? Esse é o seu momento de dar o passo. Não espere que as circunstâncias mudem. Não espere que alguém te dê permissão. Comece hoje, agora mesmo, a se tratar com o amor e o respeito que você sempre buscou fora. E eu te prometo que quando você fizer isso, tudo ao seu redor começará a se transformar. Se essa mensagem ressoou com você, se algo dentro de você sentiu que era o momento de fazer uma mudança, quero te convidar a fazer parte dessa comunidade. Compartilhe esse conteúdo com alguém que você sabe que precisa disso. Deixe seu comentário aqui embaixo, me dizendo qual mensagem te impactou mais e se inscreva para continuar recebendo reflexões que podem te ajudar no seu processo de autodescoberta. Sua energia é valiosa, seu tempo é sagrado e sua vida merece ser vivida com plenitude. Então, faça desse o momento em que você decide dar o primeiro passo rumo a uma existência mais autêntica. Nos vemos no próximo vídeo.